Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso programa Aprofundando na Fé, onde a gente vem conversando, sobre questões da nossa fé, esclarecendo, nossas liturgias, nossos devocionais, e de modo específico essa semana, meus irmãos, eu acho bonito isso, porque na seguida do terço, nós estamos falando justamente sobre piedade popular, sobre a nossa devoção popular, do qual o terço se insere. E eu dizia, meus irmãos, que a paraliturgia, onde se insere a nossa devoção popular, inclua-se aí terço, devoções, novenas, procissões. Nós devemos dizer que tudo isso, ela, segundo nos disse Bento XVI, é algo a ser acolhido, estimulado, lapidado e renovado pela Igreja. Então, é necessário que nós busquemos entre a piedade e a liturgia o equilíbrio que dá para nós realmente essa dimensão que acalma o nosso coração, que nos enche e renova em nós a esperança. Esse equilíbrio, meus irmãos, então é fundamental. É importante reconhecer nos ritos paralitúrgicos que eles são uma ferramenta privilegiada para a oração e para a evangelização e também para a nossa reflexão. Isso nós dizíamos a vocês. Mas também ele é fundamental que haja uma boa formação sobre isso. Estou recordando um pouco os tópicos de ontem. Para evitar, então, com as cenas da paixão, morte e ressurreição, como dizia ontem, ela não caia simplesmente, como disse, numa teatralidade, numa encenação, onde terminou, não se questiona esses valores. Meus irmãos, eu tenho aqui um artigo do padre Luiz Carlos de Oliveira, padre redentorista, que ele escreveu sobre a piedade popular, e eu achei bom eu copiá-lo e passar refletindo com vocês. Ele escreveu assim: piedade popular, uma necessidade do povo. A espiritualidade passa por muitos caminhos. Um deles é a piedade popular. O documento da Aparecida, lá no seu número 7, reconhece que ela é uma das riquezas do nosso povo, que ela é um tesouro precioso da Igreja Católica, de modo especial na América Latina. Ela deve ser catequizada. A piedade popular deve ser catequizada. O que é a piedade popular? Nos diz o padre Luiz Carlos. É a maneira de o povo viver sua fé segundo tradições e seguindo tradições espirituais que vêm de séculos. Na Idade Média, a liturgia se afastou do povo e se tornou um assunto exclusivo do clero. Era feita em latim, que não era jamais a língua do povo. Este distante criou sua forma de se relacionar com Deus, partindo, sobretudo, dos aspectos humanos da vida de Cristo, como nascimento, paixão, Eucaristia, dores de Maria, devoções aos santos, as relíquias, os santuários e devoções, como o terço, a via sacra e outros mais, como o escapulário do Carmo, como isso que estou usando nesse momento. Salienta-se, nesse tempo, a humanidade de Cristo. A própria estrutura eclesial assumiu a piedade popular. Essa piedade sustentou e santificou o povo por séculos. Essa piedade que santificou e sustentou o povo por séculos, ela é ainda muito importante no nosso tempo secularizado de hoje. Com o Vaticano II, houve um arrefecimento, um esfriamento
brusco que prejudicou a nossa fé, a nossa vivência, pelo fato de ter excluído o povo. Um arrefecimento das nossas devoções, no qual o povo se sentiu excluído. Meus irmãos, com a má interpretação, uma errônea interpretação muitas vezes das diretrizes passadas a todos nós pelo Vaticano II, então lá no começo, pós-Vaticano, pós-concílio, foram tiradas muitas devoções e essa lacuna não foi preenchida de modo adequado. Como isso é cultural, como ele é uma cultura, não se muda de um dia para outro. Cultura não se muda de um dia para outro. Cultura se muda, né, no trabalho do dia a dia, né, revalorizando valores e excluindo aqueles obsoletos. As tentativas dos movimentos da igreja, por exemplo, o movimento carismático, as devoções vindas de outros países, que trouxeram benefícios, mas não para o povo em geral, elas hoje são relidas e realmente são objetivadas para buscar o âmago, o cerne, que é o coração do povo e do povo ausente da igreja. E assim, o povo então, assim desprovido, ficou perdido e buscou outros meios e outros cultos. Aqui é uma tentativa de leitura, né, da nossa, às vezes, defasagem que nós vemos hoje, né, da nossa expressão como cristão católico, né? Buscaram-se outros cultos e outros meios. Pois bem, a tentativa era fazer uma renovação geral. Logo após o Vaticano II, a tentativa era fazer uma renovação geral. Mas isso, meus irmãos, hoje nós entendemos que precisa ser muito de catequese. Renovar passa por catequizar. Renovar passa por liturgia bem adaptada à condição do povo. Liturgia que realmente ela preencha o almejado pela ânsia do coração sedento do povo católico brasileiro. A teologia da libertação trouxe uma excelente contribuição, palavras do Padre Zé Antônio, mas ela foi sufocada e não resolveu a questão da religiosidade popular. Dentro das expressões de Sebe, essa religiosidade ela floresceu muito, mas não foi resolvida a questão, justamente porque ela não foi burilada, não foi aplainada, não foi esmerilhada, não foi renovada ao contento. A renovação litúrgica, distante do povo, não conseguiu colher sua alma e com ela enriquecer a celebração do mistério. Em muitos lugares, onde não houve essa percepção de a gente caminhar com o povo e para o povo, com Deus, com Jesus, ainda continua com o pé em duas canoas, onde muitas vezes nos rendemos aos legalismos e não saciamos a sede e a fome do povo, fome espiritual do nosso povo. Continua, Padre Luiz Carlos. Uma escola de fé, disse ele. A religiosidade da piedade popular é uma escola de fé, pois conduz o fiel à vida de Cristo, dos santos e às práticas da piedade. Como é que nós conhecemos hoje a história de nossos santos? Através do devocional popular. Aqui em Votorantim existe a Irmandade de São José, na paróquia São José. Os irmãos de fita amarela, tão bonito, quando eles se reúnem nesse devocional a São José. Através desse devocional a São José, eles aprendem principalmente o quê? O amor e a obediência do seu patrono aos ensinamentos do teu filho Jesus.
aos ensinamentos do Senhor Jesus. São José, juntamente com Maria, ele, na obediência à vontade do Pai, foi aquele que proveu meios para que Jesus crescesse em estatura e sabedoria, através da digna e correta condução de uma família centrada no teu amor, na visão da misericórdia de Deus. Pois bem, como a escola da fé estimula a vida cristã, ela também tem um risco. O risco de desligar a fé da vida. Muitas vezes, uma escola da fé desligada da piedade, ela se torna um ensinamento muitas vezes mais teóricos da fé, né, do que experimental. A devoção, meus irmãos, continuando a leitura do Padre, a devoção, se não compromete a vida com o sentido do Evangelho, torna-se uma devoção muito frágil. Esse é um dos perigos da religiosidade popular. Ficar somente no exterior da coisa. Ficar somente no sentimentalismo das coisas. Na comoção das coisas. Por isso a igreja insiste na evangelização da religiosidade popular. Voltamos à orientação de Bento XVI. É boa, mas precisa aprofundar os conteúdos e comprometer a vida. No momento atual, há uma volta à devoção aos santos, mas também nessa devoção aos santos, infelizmente, nós voltamos também na busca dos milagres que fazem parte da biografia desses santos, e não se procura vivenciar, né, os seus direcionamentos para uma boa, correta e salutar vivência cristã. Os santos são intercessores, modelos e estímulos a viver o Evangelho. Somente são santos porque viveram na obediência, né, de viver realmente no caminho de Jesus, nos passos do Senhor Jesus. O risco, meus irmãos, da devoção sem compromisso com a vida é ficar na emoção, é ficar no exterior da representação. A religiosidade e piedade popular ajudam. Ajudam quem? Eu, particularmente, você que me ouve, na medida em que ajuda na vossa conversão. Último tópico, o padre Luiz Carlos escreveu dizendo sobre os caminhos da espiritualidade. Diz ele que a piedade popular tem um elemento muito importante para a compreensão da nossa fé. A piedade popular é um elemento importante para a compreensão da nossa fé. Ela nos tira a fé do nosso racionalismo intelectual, onde nós damos somente valor ao conhecimento da doutrina, mas o conhecimento puramente teórico, né? E ela nos orienta a infundir os ensinamentos para o coração. O coração é a sede dos nossos sentimentos. Mesmo você que não é religioso sabe disso. Você diz que as emoções, os sentimentos se expressam aonde? No coração. Não é isso? É muito comum hoje, televisão, jogadores, numa expressão, num boom, uma explosão de alegria, expressar o seu sentimento, fazendo os coraçõezinhos. Então, meus irmãos, que a nossa fé, a devoção, a piedade popular, não somente fique no visual, mas o visual, ele realmente seja estímulo para a nossa fé. Que eu não veja somente com nossos olhos carnais,
Traduzindo popularmente, não somente através dos olhos carnais, mas através dos olhos do nosso coração. Está faltando então, meus irmãos, para o equilíbrio, essa mútua ajuda entre o nosso racionalismo e o nosso espiritualismo, para que realmente nós possamos ser um pouco mais expressão de santidade. Ao venerarmos os santos e participarmos dos mistérios da vida de Cristo em sua visão mais sensível, nós precisamos buscar confrontar nossa vida com eles e tomar decisões de conversão. Aí sim, a piedade popular enriquece a igreja. Quando nós veneramos os santos, participamos dos mistérios da vida de Cristo em sua visão mais sensível. De que modo? Buscando confrontar nossa vida com o exemplo dos santos, e através do resultado dessa confrontação, nós tomarmos decisões de conversão. Então a piedade popular leva a gente ao quê? Ao silêncio, ao comprometimento, que leva a gente a tomar decisão. Decisão, o fruto é o quê? A conversão. Conversão, o que é, meus irmãos? Deixar as ocasiões de afastamento do amor e da misericórdia de Cristo derramada sobre mim e sobre você. Aí sim, meus irmãos, nós dizemos então que para isso não basta citar texto da Bíblia. É preciso encarnar a Bíblia na vida. Não basta o meu conhecimento intelectual eu decorar a Bíblia. É preciso encarnar essas palavras. E para encarnar essas palavras, eu preciso conhecer essas palavras. Para conhecer essas palavras, eu preciso buscar ajuda. Ajuda de quem? Da liturgia oficial da igreja. Da liturgia oficial de nossos pastores, que têm em si o dever, em si a missão, a tarefa de nos ensinar através da catequese. É através do ensinamento dos pastores que ecoa. Catequese significa ecoar. Ecoa em nós, então, realmente a verdadeira face, a face da compreensão da vontade de Deus para nós. Aí sim une-se o nosso intelecto com o nosso coração. Aí sim cabe a nós, e nós temos então elementos para contemplarmos a beleza do devocional e da liturgia popular. Participarmos por participar vira muitas vezes oba-oba. Vira apenas um devocionismo infrutífero. Mas se nós temos a verdadeira compreensão através da catequese, a qual nossos ouvidos têm que estar atentos, devemos dar ouvidos, aí sim, realmente o nosso coração se completa, porque nós compreendemos a mensagem de Deus. Aí sim, meu irmão, minha irmã, a devoção se torna bonito para nós. Concluindo, Padre Luiz Carlos diz: a igreja é chamada a conhecer a alma do povo. A igreja não é chamada a conhecer o numerário das pessoas, somente o RG das pessoas. A igreja é chamada a conhecer a alma do povo, o âmago do povo, o sentimento do povo. Lá, a igreja é chamada a conhecer o coração do povo, onde se aloja realmente o teu amor misericordioso, onde Jesus se faz presente. A nossa igreja, meus irmãos, é muito rica. Nós dizemos, numa expressão teológica, que a Igreja Católica, ela promove a unidade na diversidade. O nosso objetivo é o objetivo católico. Católico significa objetivo para todo mundo.
E o objetivo nosso é que Jesus reine, que a misericórdia de Deus impere, que o amor de Deus se derrame em cada um de nós, onde nós nos reconhecemos irmãos fraternos um dos outros. Então, o sentimento é um só, é unidade. E o mais bonito, que essa unidade tem que se dar na diversidade. De que modo? Respeitando você, respeitando a tua caminhada, respeitando a tua expressão de fé, o modo com que você expressa esse amor por Deus tem que somar-se ao meu para dar unidade. Nós somos diversos, mas somos um. O nosso objetivo é um só, o amor de Jesus, que se faz presente em nós, e ele é a centralidade da liturgia, centralidade da nossa expressão popular de fé. Mas para isso nós somos diversos. Cada um descobre a beleza de um modo, mas o seu modo de descobrir a beleza tem que contemplar a todos nós. Isso nós então vivemos desse modo na unidade. Meus irmãos, o assunto é encantador. O assunto, ele nos envolve cada vez mais. Porque queira ou não queira, cada um de nós tem a sua devoção. Cada um de nós descobre em si um jeitinho, um modo que eu descubro que isso é fruto de uma devoção, uma piedade popular. Faça, meu irmão, essa sua divindade, ela seja centralizada em Jesus através do quê? Através da expressão da liturgia, que simplesmente não vem complementar, ela vem simplesmente para explicar e para realmente acolher a você e te direcionar, lapidando para que você realmente seja verdadeiro e seja realmente autêntico na sua expressão popular, que deve te levar ao Sagrado Coração de Jesus, pela intercessão do Sagrado Coração de Maria. Assim, meus irmãos, nós vamos completando mais esse bloco. Nós queremos voltar amanhã, mais uma vez refletindo sobre isso, dessa riqueza da nossa igreja, do qual nós chamamos de piedade popular. Minha devoção, a tua devoção, ela faz parte da piedade popular. Que Maria Santíssima, meus irmãos, proporcione a cada um de vocês um santo descanso nessa noite. E que possamos estar aqui amanhã, 6 horas da tarde, para rezarmos juntos o Santo Terço e logo em seguida nós continuarmos essa nossa conversa, nesse nosso programa, aprofundando na fé, discutindo os valores e reavaliando esses valores da nossa fé. A todos vocês, uma santa noite, um santo descanso. Abençoe a cada um o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.